Imagine que ninguém tenha te falado sobre os teus pensamentos. Ninguém nunca me falou sobre meus pensamentos. Agora imagine que, em média, 80% dos teus pensamentos que você tem durante o dia sejam negativos. Meu Deus! Vale lembrar que esse é um número hipotético, né? Porque não é cientificamente provado que são esses realmente a quantidade de pensamentos, mas é uma teoria que se comenta por aí. Agora imagine que os teus pensamentos, eles interferem diretamente nos teus sentimentos. E que os teus sentimentos interferem diretamente nas tuas atitudes. Porque o sentimento tem a ver com a emoção, e a nossa emoção, ela manda em nós, certo? Isso é muito interessante porque, trazendo isso aqui para a maternidade, por exemplo, certa vez o meu Kit, ele falou o seguinte comigo. Eu notei ele meio inquieto, andando para lá e para cá. A gente vê, né? A gente vê e a gente começa a notar. E ele estava inquieto e eu insisti, perguntei o que era que estava causando aquela inquietude toda. E ele falou assim: minha mãe, eu estou pensando muito sobre X coisa. Minha mãe, será que eu sou isso? Eu peguei, chamei ele e falei: não, querido, tenha calma e paciência. Nós não somos os nossos pensamentos. Você não é os seus pensamentos. Muitas vezes a gente tem pensamentos aleatórios. Aí nós temos que ter o cuidado de não transformar aquele pensamento em algo que martele, né? Fique. Se o pensamento for ruim. E eu estou lendo um livro, na verdade eu já terminei, que eu vou deixar o link aqui para vocês adquirirem, porque esse livro aqui, gente, é um livro extraordinário. E todo mundo deveria ler. Porque para poder aprender a usar os seus pensamentos a seu favor. Qualquer que seja os seus pensamentos, opiniões, crenças, teorias, dogmas, que escreva, que grave e que imprima na sua mente, você vai experimentá-lo. Olha para isso. Você vai experimentá-lo como manifestação objetiva, em forma de circunstâncias, de situações, de eventos. O que você escreve internamente na mente vai se materializar. Meu Jeová. Lembra daquela expressão que já usou? O que eu mais temia me sobreveio. Quando ele temeu, ele fixou o pensamento. Fixou na mente. Então, sobreveio, porque os nossos pensamentos, ele não entende se aquilo que a gente está pensando é rejeitando ou buscando para nós. Isso é muito interessante também, porque eu vou contar uma história que é aqui, por exemplo, da minha mãe. Ela é muito parecida com a história de Jó, que eu temia me sobreveio. Minha mãe, ela tinha muito medo de ficar dependendo de alguém com alguma enfermidade em cima de uma cama. E isso que ela tanto temia sobreveio. Ela teve enfermidade e ela ficou 1 ano e pouco em uma cama, dependendo de outras pessoas, no caso de nós, né, as filhas. E isso está muito ligado a aquilo, né, do que eu temia me sobreveio. Então, o que é importante? A Bíblia ela fala: vigiai os seus pensamentos. E muitas vezes a gente nem sabe como é que eu posso fazer isso. Os nossos pensamentos, eles são mutáveis, assim como são os comportamentos, não é verdade? Então, assim, se a gente percebe que um pensamento está muito vivo, muito, né, seja ele não, na verdade, sobretudo os pensamentos negativos, nós temos que ter um cuidado de não permanecer nesses pensamentos. Eu conheci esse livro através de uma indicação que eu vi no Instagram. E se você não tem o hábito de leitura, separe um tempo para ler esse livro.
O livro que eu tô falando para vocês é este livro aqui, ó. O Poder do Subconsciente. Joseph Murphy. Esse livro é extraordinário. Eu vou deixar o link dele aí na descrição para você adquirir. Se você não tem o hábito da leitura, eu recomendo que você comece a ler. Esse livro aqui ele me ajudou a mudar os meus pensamentos quase que instantaneamente. Por quê? Quando a gente enxerga o perigo que é alimentar certos pensamentos, a gente consequentemente vai agir. Vai agir na mudança de padrão de pensamento. Consequentemente a gente começa a mudar nossa atitude, nossas emoções. E ele diz mais, olha só. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que conscientemente acredita. Então, assim, muitas vezes a gente inconscientemente tem uma crença, muitas vezes limitante, que veio, né, da nossa criação, da nossa infância, mas só que essas crenças a gente pode mudá-las como? Criando uma consciência destes pensamentos negativos e inserindo em nós um novo pensamento para que possamos experimentar um novo comportamento. Certo? O nosso subconsciente é como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou ruins. Nosso subconsciente é um solo fértil. Então, nós plantamos nele o que a gente quiser. Tendo essa consciência, a gente pode nos observar, ser um observador de nós mesmos. Quando a gente é um observador de nós mesmos, a gente pode mudar, porque eu falo com o meu kit aqui sempre, tudo é sobre comportamento, né? E comportamento é mutável e pensamentos, principalmente, pensamentos são mutáveis. Então, essa é a indicação de hoje, papo curto sobre livros. Meu nome é Edna Cruz, eu sou pedagoga, pós-graduada em redação e oratória. Se você é mãe, se você é mulher, fica aqui comigo, comece a seguir esse canal, as notificações aí para toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você vir aqui e dar um oi para mim. Deixa aqui nos comentários se você tem cuidado com esses pensamentos, com os pensamentos que você está tendo. Agora eu digo mais uma coisa, se você é mãe, você precisa ensinar ao seu filho sobre os pensamentos, né? Porque as crianças, elas têm muitos pensamentos, assim como nós também tem pensamentos negativos. É importante que a gente mostre para elas que elas não são os seus pensamentos, né? E que os pensamentos são mutáveis. Nós temos que mostrar para elas que os pensamentos, eles podem ser perigosos, mas que a gente pode gerenciar e usar ele a nosso favor. Bem-vindos aqui, Cast na Cozinha, Edna Cruz, seja bem-vindo. Deixa seu gostei aqui nesse vídeo e se inscreve aqui nesse canal.